Uma boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que através desta conferência gravada estarão escutando que as bênçãos de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Libertador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos encha do conhecimento do seu programa. Nos abra as Escrituras e o nosso coração para entender, e nos encha cada dia mais e mais da sua bênção. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para esta ocasião, temos o nosso tema: Deus liberta a seu povo. E para compreender como Deus liberta o seu povo, vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 3 e versículo 1 em diante, onde diz: apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. E apareceu a ele o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em meio a uma sarça. E ele olhou e viu que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: eu agora irei lá e verei essa grande visão. Por que causa a sarça não se queima? Vendo o Senhor que queria ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os calçados dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, porque teve medo de olhar a Deus. Disse então o Senhor a Moisés: disse então Deus: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas angústias. E eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e os tirar daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que flui leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos filhos de Israel chegou diante de mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai, portanto, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E ele respondeu: vai, porque eu estarei contigo. Isso te será por sinal de que te enviei. Quando tiver tirado do Egito o povo, servireis a Deus sobre este monte. Disse Moisés a Deus: eis que eu chego aos filhos de Israel e lhes digo: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes responderei? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Até aqui será a leitura por um momento. O nosso tema é: Deus liberta a seu povo. Podem tomar assento, queiram ter a bondade. Para poder compreender o que significa a liberação ou a liberdade que Deus realizaria com o seu povo para este tempo final, temos que compreender que temos o Israel terreno, que é o povo hebreu, e temos também o Israel celestial,
que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ambos são semente de Abraão, porque o povo hebreu é semente de Abraão, através de Isaac, e de Isaac a Jacó, e de Jacó aos patriarcas. E então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os seus membros, são descendentes de Abraão, através de Cristo, o qual nasceu na terra de Israel, e por nascimento é cidadão hebreu ou israelense, mas ele é o Deus encarnado, o Deus feito carne, o anjo do pacto, o libertador, que se fez homem, se fez carne em meio ao povo hebreu. Agora, através da sua primeira vinda e sua obra realizada em sua primeira vinda, encontramos que nos limpou de todos os nossos pecados, e ao recebê-lo como nosso Salvador, e lavar os nossos pecados em seu sangue, e receber o seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento e nascemos de novo, como Cristo disse a Nicodemos, no capítulo 13 de São João. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou que era nascer através de uma mulher e pergunta como pode ser feito isso? Acaso um homem já sendo velho, ele pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas Jesus estava lhe falando de um novo nascimento, o qual seria obtido através de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E Cristo lhe disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, Cristo aqui nos fala amplamente com relação a este novo nascimento. E é por isso que depois ele falava aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para que pudesse vir o Espírito Santo, para ele poder enviar o Espírito Santo. E é por isso que os seus discípulos tinham que receber o Espírito Santo, mas para isso Cristo tinha que ir. Os discípulos de Jesus Cristo não haviam nascido de novo, mesmo sendo crentes em Cristo. E quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, os crentes em Jesus Cristo do dia de Pentecostes, 120 pessoas que ali houveram, esperando o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e assim 120 pessoas nasceram, e assim nasceu a igreja de Jesus Cristo. 120 pessoas nasceram de novo, nasceram no reino de Deus, obtiveram este corpo teofânico da sexta dimensão, e encontramos que, daí em diante, milhares de pessoas ou milhões de pessoas creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus. Ao nascer na igreja de Jesus Cristo, obtiveram assim um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, podemos ver, através da história, que a libertação que Deus realizou através do profeta Moisés ali no Egito, libertando o povo hebreu, isso Cristo fez o mesmo através da sua obra realizada em sua primeira vinda e libertou espiritualmente, primeiramente os seus filhos, porque a libertação que Cristo traz, primeiramente começa por dentro da pessoa, e a alma de todos os filhos e filhas de Deus, em seus corpos ou em seus espíritos, corpos de outra dimensão, se efetuou essa libertação, pois foram libertados os filhos e filhas de Deus de era em era, a obterem um novo nascimento e obter assim um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, nesta parte correspondente ao último dia, que também chamamos do terceiro êxodo, ele nos libertará também fisicamente, ressuscitando os mortos em Cristo em corpos eternos e transformando os vivos em Cristo neste último dia. E assim todos teremos um corpo eterno, físico, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao de nosso amado Senhor Jesus Cristo, e também
com um espírito teofânico eterno igual ao de nosso amado Senhor Jesus Cristo. É por isso que seremos em toda sua plenitude a imagem e semelhança de Deus. A imagem, isto é o corpo teofânico, e a semelhança, isto é o corpo físico e glorificado que teremos. Agora, nessa grande liberação que Deus realiza com o seu povo, o Israel celestial, o qual foi representado na libertação que ele realizou com Israel terreno, o povo hebreu, encontramos que ele teve lá um profeta dispensacional. E então, para a primeira vinda de Cristo, onde ele viria proclamando o dia ou ano de liberdade, ano de boa vontade do Senhor, encontramos que também teve um profeta dispensacional, nosso amado Senhor Jesus Cristo, e através dele realizou essa libertação aqui no profundo do nosso ser. E para o último dia, ele também terá um profeta dispensacional, o profeta da sétima dispensação, da dispensação do reino, para usá-lo na obra que ele estará realizando neste tempo final. E assim chamar e juntar os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do evangelho do reino, e os preparar para serem transformados e arrebatados ao céu e levados à ceia das bodas do Cordeiro, em corpos eternos. Ele, vejam vocês, terá um profeta dispensacional, o profeta da sétima dispensação, da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino e com o Espírito Santo manifestado nele, ou seja, que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual libertou o povo hebreu ali no Egito, é o mesmo que veio em carne humana também, assim como veio no Antigo Testamento, através dos profetas, manifestar em carne humana através de Moisés e outros profetas. Então veio em carne humana manifestar em Jesus de Nazaré, na obra de liberação do segundo êxodo, e para o último dia, a obra do terceiro êxodo, virá manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor em carne humana, em seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o qual Cristo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 disse: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, Jesus Cristo também dá testemunho dizendo: E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que hão de acontecer em breve, ou seja, as coisas que hão de acontecer em breve. A quem ele envia? Ao seu anjo mensageiro, porque esse anjo mensageiro é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, para dar a conhecer todas estas coisas, mostrar todas estas coisas que devem acontecer em breve, e o povo ser chamado e juntado para este terceiro êxodo, no qual os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. E assim, escaparemos do mortal, corruptível e temporário, e vamos entrar ao eterno, com vida eterna e com corpo eterno, para viver por toda a eternidade. Agora, os juízos divinos cairão nesse tempo final sobre o planeta Terra, mas não tocarão os escolhidos de Deus, porque os escolhidos de Deus serão transformados, e então iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, enquanto a grande tribulação, onde os juízos divinos estarão caindo sobre o planeta Terra. Mas nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, aonde estarão sendo dadas as bênçãos de Deus, os galardões de Deus, por todos os trabalhos que realizamos no reino de Deus. Agora podemos ver quem é o que liberta o seu povo. É o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, e usa um corpo de carne, um profeta, como usou Moisés, e então como usou Jesus,
Usa então um profeta no último dia para se manifestar através dele e nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve e ser chamados e juntados todos e preparados para ser transformados neste tempo final. Através dessa manifestação de Cristo e do chamado da grande voz de trombeta, recebemos a fé para ser transformados e raptados neste tempo final. Pois essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, é a voz de Cristo, como João o apóstolo a escutou em Apocalipse, capítulo 1, e versículo 10 ao 11, onde ele diz: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, no dia do Senhor, falando ao seu povo, à sua igreja, e lhe dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, esta voz estará manifestada no último dia em seu anjo mensageiro, nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim chamando e juntando todos os escolhidos de Deus e os colocando no corpo místico de Cristo, no reino de Deus, para serem transformados e raptados no tempo final. Agora podemos ver que este mistério de Deus, libertando o seu povo, é um mistério do programa divino prometido para ser cumprido neste tempo final, no qual nós nos encontramos. Agora, assim como aconteceu no tempo de Moisés, onde Deus libertou o seu povo, também estará acontecendo neste tempo final para a libertação de todos os filhos e filhas de Deus. No capítulo 8 de Romanos, versículos 14 em diante nos diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Pois eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Porque o desejo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque também a mesma criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas que também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. A redenção do nosso corpo é a transformação de nosso corpo, onde este corpo mortal, corruptível e temporário, será transformado e teremos então um corpo eterno, glorificado, incorruptível, imortal, um corpo igual ao de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isto é a liberação ou a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, prometida para ser manifestada no último dia, ou seja, no 7º milênio. E é para isso que vem o chamado final, o chamado da grande voz de trombeta ou trombeta final, para juntar o povo de Deus em amor divino e revelar ao seu povo todas essas coisas que devem acontecer em breve. E todos receberem a fé, a revelação para serem transformados e raptados, ou seja, transladados ou arrebatados ao céu, para irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai Celestial. Este é o maior evento prometido para ser realizado no último dia, no 7º milênio. E isso já foi representado, tipificado no êxodo do povo hebreu. E se lá foi realizado, foi cumprido perfeitamente a liberação, a liberdade dos hebreus, também no tempo final será cumprida a liberação de todos os filhos e filhas de Deus,
os quais têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Agora, podemos ver que esta é a liberação gloriosa, ou liberdade gloriosa dos filhos de Deus, pela qual a criação completa, toda a natureza clama a Deus, geme juntamente por essa libertação gloriosa dos filhos de Deus, porque então também a criação completa será libertada na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Agora, podemos ver que esse é um programa divino para levar a todos os filhos e filhas de Deus a vida eterna, fisicamente também, para que assim sejamos fisicamente imortais. Já somos imortais em nosso interior. Nossa alma é imortal. Nosso espírito também. Mas o nosso corpo físico é mortal, corruptível e temporário. Mas Cristo nos dará um corpo imortal, transformando nosso corpo, este corpo no qual vivemos, e ressuscitando aos mortos em Cristo, em corpos eternos, corpos imortais. E assim todos seremos iguais a Jesus Cristo, todos seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que o povo hebreu, sendo o povo ao qual Deus libertou ali no Egito, quando veio o libertador Jesus Cristo em sua primeira vinda, o qual era nada menos que o próprio anjo do pacto, o anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu no Egito através de Moisés. Agora, quando vem o anjo do pacto, feito homem, feito carne, o povo hebreu o rejeitou e, consequentemente, o povo hebreu perdeu uma bênção muito grande, e o coração do povo hebreu tem estado endurecido, mas São Paulo, nos falando sobre este endurecimento do povo hebreu, nos disse que é temporário, em parte. Diz no capítulo 11, versículo 25 ao 29 da sua carta aos Romanos, diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel em endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Este endurecimento do coração dos hebreus é em parte, é temporário, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que tenha entrado até o último, escolhido de Deus entre os gentios, ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando tivesse completado o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, o qual podemos ver em um diagrama que o reverendo William Branham usou, podemos ver o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, representada aqui nesse diagrama. De era em era, de etapa em etapa, temos visto como Deus enviou seus mensageiros. Enviou primeiro aos apóstolos e depois enviou a São Paulo, que foi o último apóstolo que foi chamado e foi o apóstolo para os gentios, o qual levou a mensagem aos gentios e estabeleceu a igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios e chegou a ser o primeiro anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Um anjo significa um mensageiro. E agora, de era em era, encontramos que Cristo, através de seus anjos mensageiros, chamou e juntou seus filhos em cada era e em cada tempo, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Ásia Menor, Europa, América do Norte foram os territórios onde se cumpriram essas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora chegamos à era da pedra angular, que é a era mais importante, aonde Deus chama e junta os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação.
E agora esta etapa, na era da pedra angular da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em seu cumprimento, corresponde ao território latino-americano e caribenho, onde Cristo, através de seu anjo mensageiro, chama e junta os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e os prepara para serem transformados e raptados no último dia. E quando o último dos escolhidos de Deus tiver sido chamado e juntado e colocado na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, então se cumprirá o que está escrito, diz São Paulo. Pois já terá entrado a plenitude dos gentios, quando entrar até o último dos escolhidos entre os gentios, ao corpo místico de Cristo. São Paulo disse, e então todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador, que apartará de Jacó a impiedade. Este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de nós, por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais, porque sem arrependimento são os dons e o chamamento de Deus. Agora podemos ver que assim que o corpo místico de Cristo se completar, assim que a Igreja de Cristo se completar, os mortos em Cristo estarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados, e então Deus falará ao povo hebreu, vai se virar ou se tornará para o povo hebreu, e o endurecimento do coração do povo hebreu será tirado, e o coração do povo hebreu será aberto, e então eles receberão ao libertador, que estará em meio à igreja gentia, estará em meio à sua igreja, o libertador, e é por isso que de Sião, Sião representa a igreja de Jesus Cristo, de Sião virá o libertador para o povo hebreu, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, irá Cristo, o anjo do pacto, aos hebreus. E lhes falará diretamente ao coração, e então o coração deles se abrirá, e o entendimento deles se abrirá, e então dirão, este é ao que nós estamos esperando. E assim receberão ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor, manifestar através de seu anjo mensageiro, receberão sua mensagem e receberão as bênçãos de Deus. E assim os pecados do povo hebreu serão perdoados e serão restaurados no programa divino, serão restaurados a Deus. E o povo hebreu, então, ao receber as bênçãos de Deus para o glorioso reino milenial de Cristo, virá a ser o território aonde estará o trono do Messias, ou seja, em Jerusalém estará o trono do Messias, porque o trono do Messias é o trono de Davi, aonde se sentará o Messias Cristo para governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E Jerusalém será a capital do mundo. E o território de Israel completo será o Distrito Federal. Vejam agora a bênção tão grande que há para o povo hebreu quando for tirado o endurecimento do coração, o qual será tirado neste tempo final. Neste tempo final é aonde Deus levantará a bandeira. A bandeira que Deus levantará é a vinda do anjo do pacto, do libertador, manifestado no último dia, através de seu anjo mensageiro, para nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E assim, todos poderem ser transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Cristo no livro, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, ele nos disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito antes, vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Sendo que a igreja de Jesus Cristo é o corpo místico de Cristo, ele tomará o seu corpo místico, que é ele mesmo, na forma da sua igreja, e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Para os mortos em Cristo, Cristo fez grandes promessas para serem cumpridas no último dia. Cristo nos disse
Em São João, capítulo 11, versículo 25 em diante, Jesus lhe disse, Marta, vamos ver, 24, 25, Marta lhe disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Ou seja, Lázaro, o irmão de Marta e Maria, havia morrido, e então elas sabiam que ele ia ressuscitar no último dia. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Lhe disse, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vieste ao mundo. Agora vejam, a promessa de Cristo para todo aquele que vive nessa terra e crê nele, não morrerá eternamente. Mesmo que seu corpo físico morra, esta pessoa voltará a viver em um novo corpo, em um corpo eterno e glorificado. E para quando será que ele voltará a viver sobre a terra e caminhará em um novo corpo? Em São João, capítulo 6, versículos 39 a 40, Jesus Cristo disse, e esta é a vontade do Pai, o que me enviou, e de todo aquele que ele me der, eu não perca nenhum, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus Cristo diz que vai ressuscitar aos crentes nele, que partiram, ou seja, que os seus corpos físicos morreram, Cristo disse, eu ressuscitarei no último dia. E agora, qual é o último dia? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz São Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, nos diz o mesmo. Pois um dia, diante de Deus, para os seres humanos é um milênio, um dia milenial. Um dia milenial que consta de 1000 anos. E, quando nos fala dos últimos dias, está falando para os seres humanos dos últimos milênios, que é o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Quando Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. Desde os dias de Jesus, já, a raça humana está vivendo nos últimos dias. É por isso que São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, fala dos últimos dias e assinala que, nestes últimos dias, que começaram naquele tempo, Deus falou através de seu Filho. Diz, Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 2. Deus, tendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Quando diz que falou através de seu Filho, diz nesses últimos dias, e já transcorreram 2000 anos de Cristo para cá. Como pode ser possível que naqueles dias já fossem os últimos dias? Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E agora, os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio, conforme o calendário dos gentios. Estamos muito perto do começo do 7º milênio, que é o 3º milênio de Cristo para cá. Já transcorreram 2000 anos, ou seja, 2 milênios de Cristo para cá, conforme o calendário dos gentios. Faltam apenas o que falta do ano de 1998, 1999 e 2000, então termina os primeiros 2000 anos de Cristo para cá e começa o 3º milênio de Cristo para cá, que é o último dia, e também é o 7º milênio, dos 7 milênios do programa de Deus. E agora,
se examinarmos o calendário dos gentios, vamos encontrar que ele está atrasado e que também o calendário dos gentios tem 5 anos e um quarto a mais do que o calendário que era usado antes, que era de 360 dias. Se fizermos a conta desses dias adicionais, 5 dias e um quarto a cada ano que foi acrescentado ao calendário, e fizermos a conta com esses 5 dias e um quarto destes 1998 anos que transcorreram de Cristo para cá, conforme o calendário gentio, o qual tem mais dias do que os que antes o calendário tinha. Mas se fizermos a conta desses dias que foram acrescentados e os convertermos em anos, nos encontraríamos pelo ano 2025 ao 2029, que também era o ano em que Jesus esteve sobre a terra, no 5º milênio. Ou seja, que Jesus esteve sobre a terra em seu ministério mais ou menos pelo ano 25 até o ano 29 do calendário atual. E agora? Isto foi no primeiro dos últimos dias, ou seja, no 5º milênio, o primeiro milênio dos 3 últimos milênios. E agora, se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, estaríamos já pelo ano de número 25 até o 29 do 7º milênio. Ou seja, um tempo paralelo ao tempo da primeira vinda de Cristo e do seu ministério aqui na terra, de 3 anos e meio. Agora podemos ver que, se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, faltam apenas uns 2 anos e meio para começar o 7º milênio. Mas terá se atrasado o calendário de Deus? Essa é uma boa pergunta. E se não atrasou a Deus o seu calendário, então já estamos no 7º milênio. E para obter um entendimento maior de todas essas profecias que correspondem ao último dia, e o último dia é o 7º milênio, então podemos ver que devemos estar preparados neste tempo final, recebendo a palavra de Deus, com as nossas vidas arrumadas bem diante de Deus, tendo crido em Cristo como nosso Salvador, tendo lavado os nossos pecados no sangue de Cristo e tendo recebido o seu Espírito Santo e, consequentemente, tendo recebido o novo nascimento e sendo preparados para ser transformados e raptados neste tempo final, que é o último dia diante de Deus, que para os seres humanos é o 7º milênio, ou último milênio, onde Jesus Cristo estabelecerá seu reino milenial e se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora, em que ano do 7º milênio Cristo transformará nossos corpos, ressuscitará os mortos em Cristo? Não sabemos. Mas é para o 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. Toca a nós estarmos preparados, escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que é a mensagem de Cristo, através de seu anjo mensageiro, para a sua igreja, neste tempo final, com o qual Cristo, através de seu anjo mensageiro, nos dá a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, e nos prepara para ser transformados e raptados, e levados a ser das bodas do Cordeiro no céu, neste último dia. Agora, podemos ver que temos que estar preparados para essa transformação,
escutando a voz de Cristo neste tempo final, essa grande voz de trombeta, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão aos seus escolhidos. Jesus Cristo disse em São Mateus, capítulo 24, e versículo 31. Agora, temos visto como Deus libertará seu povo, a sua igreja, aos membros do seu corpo místico de crentes, neste tempo final. É através da manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o mesmo que libertou o povo hebreu no Egito e o mesmo que morreu na cruz do Calvário, ao se fazer carne e viver em meio ao povo hebreu, e ser conhecido pelo nome de Jesus. E para este tempo final, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo virá manifestado em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve e nos preparando para sermos transformados, raptados neste tempo final e sermos assim libertados e obter o corpo eterno e glorioso que Ele prometeu para todos nós e cumprir assim a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, onde estaremos libertados com corpos eternos, corpos imortais e glorificados, iguais ao de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isto é uma promessa para o último dia, para o 7º milênio, o qual, se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, já começou. Agora em que ano? Do 7º milênio. Deus cumprirá essa promessa? Não sabemos em que ano, mas toca a nós estarmos preparados para essa transformação, no momento que Ele a realizar. E podemos apenas estar preparados, escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, através do seu anjo mensageiro. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho dessa liberdade ou liberação que Deus realizará de seu povo, da sua igreja, neste tempo final, como realizou a liberação do povo hebreu, libertando o povo hebreu pela mão do profeta Moisés. Já a liberdade gloriosa dos filhos e filhas de Deus que Ele vai realizar neste tempo final, já se cumpriu em tipo e figura no povo hebreu, sendo libertados pelo anjo do pacto, o anjo do Senhor, através do profeta Moisés. E se o tipo e figura já se cumpriu, é porque ia cumprir a realidade com o Israel celestial, ou seja, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que nós viveremos o que o povo hebreu viveu lá, sendo repetido na liberação dos filhos e filhas de Deus, sendo transformados os que vivemos, e os mortos em Cristo sendo ressuscitados em corpos eternos. E então, tocará a bênção para o povo hebreu, para receberem a Cristo e serem restaurados com Deus, ser reconciliados com Deus, o povo hebreu, o Israel terreno. Isso será depois que Israel celestial for completado e sejamos transformados e tenhamos um novo corpo e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Agora vimos este mistério de Deus liberta a seu povo. Vimos como é que Deus liberta o seu povo. Vimos como Deus libertou o seu povo há 2000 anos atrás ali, ou há milhares de anos atrás, lá em meio ao povo egípcio, libertou o seu povo Israel, e então, 2000 anos atrás, através de Jesus Cristo, vimos como Cristo realizou essa liberação, morrendo na cruz do Calvário e lavando os nossos pecados com seu precioso sangue, e então produzindo um novo nascimento em cada um dos filhos e filhas de Deus, e assim produzindo a libertação espiritual de todos os filhos de Deus, nos libertando interiormente, dando-nos um corpo teofânico eterno da sexta dimensão. E para este tempo final,
O terceiro êxodo será Deus nos libertando fisicamente, nos dando um corpo eterno e glorioso como o corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado para viver com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade, como reis e sacerdotes reinando com Cristo. É para a bênção do Israel celestial, primeiramente, e depois do Israel terreno. Vimos o mistério de Deus libertando a seu povo. Vimos como é que Deus libertará o seu povo neste tempo final, cumprindo assim suas promessas que ele fez para este tempo final, para a sua igreja, para o seu povo, para essa libertação. Deus liberta a seu povo. Vejam como virá para efetuar essa libertação. Vamos ver aqui em Isaías, para que tenham um quadro claro. Isso é o que São Paulo citou em Romanos, que eu li a vocês. Agora vejam como o profeta Isaías mostra. Capítulo 59 de Isaías, versículo 17 ao 21 diz: Pois de justiça se vestiu como de uma couraça, com a capacete da salvação na sua cabeça, colocou roupas de vingança por vestimenta, e se cobriu de zelo como um manto, como para a vindicação, como para retribuir com ira os seus inimigos e dar o pagamento aos seus adversários. O pagamento dará ao das costas, e temerão desde o ocidente o nome do Senhor, e desde o nascimento do sol a sua glória, porque o inimigo virá como um rio, mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele, e virá o Redentor a Sião. E aos que se desviarem da iniquidade em Jacó, diz o Senhor, este será o meu pacto com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus em tua boca, não faltarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Vejam, isso nos fala da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo do Senhor para este tempo final, em sua manifestação para a liberação da sua igreja, que é o Israel celestial, e então do Israel terreno, que é o povo hebreu. Agora temos visto esse mistério e vimos em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante, que ele vem sobre o cavalo branco como a neve. E o seu nome é chamado Verbo de Deus. E vem com um nome escrito em sua coxa e em sua vestimenta, o qual é Rei de Reis e Senhor dos Senhores, porque a sua vinda é como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Assim o anjo do pacto, o anjo do Senhor vem para a libertação gloriosa dos filhos e filhas de Deus. Isto será o anjo do pacto vindo manifestar em seu anjo mensageiro no último dia, para nos dar a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve e obtermos toda essa revelação e se materializar em todos nós, todo esse programa divino da liberação de todos os filhos de Deus, para se obter a fé, para ser transformados e então ser levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora temos visto que é um programa simples, o qual já foi refletido no povo hebreu, no êxodo que o povo hebreu teve. E agora, aquele êxodo é tipo e figura do terceiro êxodo que ele estará realizando neste tempo final. Lembrem-se que é o mesmo anjo de Jeová, anjo do pacto, que é o mesmo Deus, mas sempre tem usado seres humanos, profetas, os quais são enviados com as duas consciências juntas, e por isso podem ver em outras dimensões, e podem escutar a voz de Deus, e podem ver a Deus em seu corpo teofânico, ao anjo do Senhor, ao anjo do pacto, e ele fala com ele, com cada um de seus profetas, e eles falam com ele, e assim por diante recebe a mensagem da parte de Deus para a dar ao povo. Agora nós chegamos ao tempo em que Deus libertará o seu povo, o Israel celestial, ressuscitando aos mortos em Cristo em corpos eternos e transformando a nós, os que vivemos.
e então libertará ao povo hebreu, e serão restaurados, e serão reconciliados com Deus. Deus liberta a seu povo. Agora também temos visto aonde chama e junta os seus últimos escolhidos e os coloca em seu corpo místico de crentes. É na América Latina e no Caribe aonde se realiza este chamado final. Porque a América Latina e o Caribe está no Ocidente. E no Ocidente foi que Cristo disse que o Filho do Homem resplandeceria como relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. São Mateus capítulo 24, versículos 27 ao 28. Encontramos que Cristo fala com relação à vinda do Filho do Homem como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Agora, temos visto a bênção tão grande que há para os latino-americanos e caribenhos que vivem neste tempo final. É esse o tempo mais glorioso para os latino-americanos e caribenhos. Esta é a era de ouro para a América Latina e o Caribe. Esta é a era de ouro para a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, a qual passa a etapa latino-americana e caribenha. E as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e é grande a herança e a bênção que nos tocou no programa divino. Deus liberta seu povo. Que Deus lhes continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde e adiante servindo o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque em breve seremos libertados fisicamente, seremos transformados e teremos o corpo eterno, e os mortos ressuscitarão e terão o corpo eterno também. Agora, onde estão os que serão libertados neste tempo final? Aonde estão os que seriam libertados neste tempo final? Aqui estamos. Nesta ocasião, nessa noite. Uma parte aqui em Tizayuca e também em diferentes lugares da República Mexicana e em diferentes lugares da América Latina e do Caribe. Para escutar a voz do anjo do Senhor, o anjo do pacto, e ser preparados para essa transformação, essa liberação que Cristo efetuará nesse último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial no céu. Muito obrigado por vossa amável atenção e todos passem uma boa noite. Vou deixar conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.